Meu nome é João Vitor, tenho 53 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 44 anos. Eu morava na cidade na época, mas meus parentes eram todos da roça. Eu gostava muito quando aos finais de semana íamos visitá-los. Brincava muito com meus primos. Eu tinha um cachorro chamado Toby. Havia ganhado ele fazia pouco tempo e resolvemos levá-lo pela primeira vez para o sítio da minha tia. O lugar era muito grande, tinha um casarão muito antigo. Toby poderia brincar por todos os lugares como nunca antes. Meus pais concordaram com a ideia e então fomos para lá em um determinado final de semana. Chegando lá, brinquei bastante com meus primos e o Toby se divertiu muito também. Por volta das 6 horas da tarde, já estava começando a escurecer, quando nossa tia nos chamou para tomarmos banho. Ela sempre disse que não era bom ficar brincando com o céu escuro por lá. Nós entramos, mas o Toby não quis. Ele simplesmente saiu correndo da gente e entrou na floresta que havia a uns 300 metros da casa. Eu comecei a gritar por ele, mas não me deu ouvidos. Rapidamente entrei e falei com minha tia. Ela respondeu que logo ele voltaria. Eu queria procurá-lo, mas ela disse que de jeito nenhum eu entraria na floresta à noite, pois por lá andava o corpo seco. Nessa hora, meus primos ficaram com muito medo, mas eu não estava acreditando. No mínimo, ela estava fazendo aquilo para me assustar. Mas Toby era um cachorro de cidade, não tinha a menor noção de andar em uma floresta, muito menos à noite. Eu simplesmente concordei com minha tia e fui tomar banho. As horas foram se passando e nada do Toby voltar. Eu estava ficando muito preocupado. Após o jantar, todos foram para a cama. Esperei tudo ficar bem quieto. Me levantei, peguei uma lanterna que estava na gaveta da cozinha e fui até a floresta. Hoje eu me arrepio só de lembrar que fiz essa besteira. Mas na época eu tinha 9 anos, não tinha a mínima noção do perigo. Naquela noite, a lua estava cheia e muito clara. Quase não precisei de lanterna. Os sons da floresta estavam me dando muito medo, mas precisava encontrar meu cachorro. Algum tempo depois, comecei a ouvir galhos estalarem em cima de mim. Olhei para o topo das árvores, mirei a lanterna, mas não vi nada. Pensei então ser alguma coruja que poderia estar pousando nos galhos, mas aquele barulho pareceu me acompanhar, como se estivesse andando pelas árvores à medida com que eu andava também. Eu estava ficando com muito medo. Então decidi voltar, pois havia percebido a besteira que tinha feito. Quando me virei, vi algo que não esqueço até hoje. Um homem muito magro, pele seca e olhos vermelhos que brilhavam como se fosse luz. Ele estava olhando para mim. Meu coração disparou. Não conseguia gritar. Ele então caminhou lentamente na minha direção e mostrou suas unhas afiadas. Seus dentes eram bem brancos e pontiagudos. Nessa hora, meus pais apareceram e me agarraram. Eu levei um susto e comecei a chorar. Olhei para os lados, mas o corpo seco havia desaparecido. Chegando na casa, eu contei tudo para eles e de imediato foram tirar satisfações com minha tia por ficar tentando me assustar colocando coisas na minha cabeça. Minha tia então disse aos meus pais: "Não é mentira, eu avisei. Tem sorte dele não ter sofrido nenhum arranhão." Então todos voltaram para a cama. Eu não conseguia dormir.
Estava muito assustado com o que vi. Como se não bastasse, comecei a ouvir o mesmo estalar de galhos do lado de fora da casa. Fiquei paralisado de medo. Alguns minutos depois, a porta do meu quarto começou a abrir lentamente. Vi a mão seca e as unhas afiadas empurrando a porta. Quando ela se abriu por inteiro, era o corpo seco. Ele estava com Toby em um dos braços. Toby estava morto, com o pescoço cortado pela metade. O corpo seco se aproximou e o colocou ao lado da minha cama. Ele olhou para mim, sorriu com seus dentes brancos e afiados e caminhou para fora da casa. Eu tinha certeza que ele havia matado meu cachorro. Comecei a chorar, o que fez com que todo mundo acordasse novamente. Meus pais vieram rapidamente e se assustaram ao ver o Toby coberto por sangue ao lado da minha cama. Eu então disse: "Foi o corpo seco que o trouxe aqui. Vocês têm que acreditar em mim." Minha tia então disse: "Agora vocês acreditam? Ou acham que o menino fez mesmo tudo isso? Ele matou o cachorro e poderia ter matado o garoto também." Nós então fomos embora no dia seguinte. Acho que meus pais acabaram acreditando, mas não sei. A única coisa que tenho certeza é o que eu vi. Não é uma lenda. O corpo seco existe, e eu estive cara a cara com ele.